Olá, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui mais uma live pelo canal Recuperação em Foco, em pleno feriado, né? E que seja mais um dos nossos encontros aí que são muito abençoadores, né? Mas, antes de mais nada, eu vou passar uma vinheta para a gente começar. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos, tudo bem? Novamente aqui agora na íntegra, trazendo aí um conteúdo bem interessante hoje para ser discutido, né? Mas sou Jairo Teles, conselheiro em Independência Química, e hoje compondo esse canal, que está sendo um canal onde pode abençoar pessoas, né? Trazendo profissionais aqui com embasamento científico, com vivência, e hoje, mais do que qualquer coisa, João Carlos, né, João Carlos? Se apresente, João, fale quem você é para as pessoas te conhecerem, seja muito bem-vindo ao canal, tamo junto. Tamo junto, tá me ouvindo bem aí, Jairo? Perfeito. Boa noite a todos, me chamo João Carlos, sou psicólogo clínico, estou aqui diretamente da Contaps, ao vivo aí para todo o Brasil, para todo mundo que tem nos acompanhado. Nesse momento estou aqui para contribuir, trazer um pouco da experiência e falar um pouco de comorbidades na dependência química e falar também sobre o processo de mudança. Tamo junto. Muito legal, João, muito legal. Obrigado já, né, de bate-pronto, te agradeço aí por ter aceito o nosso convite, né, do Recuperação em Foco. E em pleno feriadão, você fazendo aí uma visita na comunidade, daqui a pouco você fala o que significa esse lugar para você. E eu aqui, né, em Campinas, São Paulo, depois de uma jornada de 12 horas trabalhadas aqui, eu venho fazer o que eu mais gosto, falar sobre recuperação, bater um papo com pessoas bem legais, e hoje tendo você como convidado mais uma vez, né? Quero te agradecer de verdade aí pela prestação, assim, de rapidez em aceitar o nosso convite. Quero dar boa noite às pessoas que estão entrando no canal, né? Que vocês sejam muito bem-vindos a esse canal. Nós temos aí as plataformas Instagram, Facebook e YouTube. E as nossas transmissões simultâneas, elas acontecem no canal do YouTube, a página do Recuperação em Foco na plataforma Facebook e o meu perfil também, Jairo Teles, que também é lá no Facebook. Então, que vocês sejam todos muito bem-vindos. João, queria que, antes de mais nada, e a gente entrasse no tema propriamente dito da live, queria que você falasse para mim e para as pessoas o que significa uma recuperação a longo prazo, o que significa tratamento, e depois a gente entra nos pormenores aí. Acho que seu microfone está... isso. Tamo junto. É que eu vou sempre cortar o microfone aqui, porque como nós estamos nas caixas de som, pode dar uma interferência. Mas assim, eu vou iniciar a reunião aqui com o pessoal da Contaps. Vamos levar o pensamento a Deus, agradecer por esse momento. Oração. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e a sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje,
Funciona. Ação. Aê. Então, aconteceu o seguinte, Jairo, eu recebi seu convite e eu, como um bom adicto que quer fazer tudo ao mesmo tempo, eu coloquei na agenda e eu peguei outro compromisso também no mesmo horário. E hoje deu super certo. Como eu vinha fazer um grupo com eles aqui, hoje, no mesmo horário da live, então o pessoal está aqui, a galera, eu não vou mostrar eles, né, para respeitar o anonimato deles, mas eles estão aqui, ó, o pessoal quiser dar um oi aí, só falar aí, dar um oi. Tem uma galera aqui, ó. Então, assim, a recuperação, que eu acredito de fato, é uma questão que demanda uma jornada, um processo, e que em alguns casos necessita de um longo prazo, né? Eu entendo que cada indivíduo tem o seu processo, e esse processo é totalmente individual. Mas o que é mais eficaz, até cientificamente comprovado, são os tratamentos dentro do modelo que é comunidade terapêutica, onde demanda uma questão que não é só parar de usar, né? É uma questão muito mais profunda, e essa questão do tempo dentro do tratamento é fundamental. São tratamentos com um tempo longos, geralmente 9 meses, 1 ano, até se estende períodos maiores, né? É difícil porque é denso e muito poucos aqueles que suportam voluntariamente, que é o caso da Contato, todos estão aqui voluntários, né? Então, são raros. A gente sempre vê clínicas involuntárias muito cheias, porque eu entendo que existe tratamento involuntário, mas não existe recuperação involuntária. A recuperação, ela sempre parte do voluntariado, e quando a pessoa desenvolve o desejo de mudança, né, entende que precisa e que se torna protagonista e responsável pela sua recuperação. Então, assim, eles todos estão aqui, é o mesmo processo que eu vivi, no mesmo lugar que eu me recuperei, todos estão aqui voluntários. Lógico que não é transbordando de aceitação e humildade, né? Acaba ficando assim. Fica porque entende que precisa ficar, ao mesmo tempo sente muita vontade de ir embora. É muito difícil, ainda mais nesse período do ano aí, que já chegando no final do ano, onde tem muita saudade da família. Então, geralmente existe um processo de desistência, né, nesse período, mas depois do carnaval aí enche de novo, né, a casa, que aí eles saem, recaem, volta tudo de novo. E assim por diante, mas é isso aí, já. Legal, legal. Bom, que legal a recepção, né? Primeira vez aí que a live acontece simultaneamente numa reunião. Gratidão, viu, pessoal, de receber o nosso canal aí. Eu invado a casa de vocês e sou muito bem recebido. Obrigado, viu? Obrigado de verdade. O canal Recuperação em Foco agradece. E eu acho que tudo isso vem para poder pontuar que também preciso pensar, né? Também preciso analisar da onde eu vim. Né? Que fantástico hoje. Eu não sabia que ia ser isso. A gente falou um pouco antes da live começar, e o João me disse que estava nesse compromisso. Falei, que bacana. E me remeteu, né? Lá onde eu me tratei, e aonde eu recebi, de fato, uma dádiva, e aí abriu o céu para mim, e aí eu consegui visualizar várias coisas, mas tem um detalhe, porque eu quis ver, porque eu quis e desejava ter uma vida diferente, né? Então, gratidão a vocês aí, gratidão pela comunidade, gratidão novamente, né? João, comorbidades, né? Vamos falar um pouquinho antes o que é uma comorbidade para que a gente chegue de fato no assunto da nossa live? Sim. Então, essa palavra comorbidade, ela foi bastante utilizada ultimamente, principalmente quando teve uma questão da pandemia, né, do Covid, né? Uhum. Por quê? Porque era muito falado, pacientes com comorbidades, que têm doenças associadas, correm mais risco de sofrerem morte pelo vírus, pelo Covid, de fato, né? Então, foi muito utilizada essa palavra comorbidade, foi muito utilizado. E assim como as doenças físicas, né, no caso, a pessoa que tem, a pessoa que é diabética e é hipertensa, ela é diabética e ela tem uma comorbidade, que é a hipertensão. Então, ela tem duas doenças. Ela tem uma doença
principal e ela tem uma doença secundária. A gente não sabe exatamente qual começou primeiro, se a pessoa iniciou o seu processo diabético ou o processo de hipertensão. Então, toda doença física que tem uma associação com outra característica de doença, essa doença de pano de fundo, essa doença secundária é chamada de comorbidade. E isso também se aplica às condições emocionais e psicológicas. Os transtornos psicológicos também são chamados de comorbidades, né? Então, é sempre aquela ideia. Lógico, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? A gente não sabe exatamente ao longo da história. Então, assim, muitas vezes a gente não sabe o que veio primeiro. Se veio a questão do transtorno por uso de substância, se a pessoa desenvolveu primeiro isso, e depois, por decorrente do transtorno por uso de substância, ela desenvolveu uma comorbidade. No caso, eu vou falar quais são as principais. Ou se ela já tinha uma comorbidade nunca tratável ao longo da vida, desde a infância, pré-adolescência, e decorrência dessa comorbidade, ela desenvolveu o transtorno por uso de substância, até usando da substância como automedicamento. Então, muitas vezes, um exemplo, a pessoa que é muito deprimida, ela tem um transtorno de humor, e ela começa a experienciar o álcool logo na adolescência, e ela sente aquela sensação de desinibição, de coragem, né, de vontade de realizar as coisas, e por conta dela ter um processo depressivo, ela acaba desenvolvendo a compulsividade por álcool, né? Então, por que é importante falar? Quase que 90% das pessoas que tratam transtorno por uso de substância têm comorbidades. É difícil a pessoa aceitar que ela tem. É difícil. Sim. Ela vai lutar contra isso. Não, eu não tenho nada, eu não sinto nada, meu problema é o álcool, meu problema é a droga, meu problema é isso, eu não tenho nada disso aí, depressão é coisa para fraco, eu não sou ansioso, né, eu não tenho outras características, isso aí não, a pessoa nega, mas é natural. E aí a gente entende por que existe pessoas que continuam recaindo, não perpetuam um processo de recuperação em um longo tempo de abstinência, porque não aceitam que depois que a pessoa trata, ou até simultaneamente, ela pode tratar tanto a comorbidade quanto o transtorno por substância, só que não tem como ela tratar uma depressão usando o processo farmacológico e fazendo uso de substância. Não vai ter como. O uso de substância vai atrapalhar, porque essa pessoa não vai ter rotina para utilizar a medicação, ela não vai se alimentar bem. Essa substância vai influenciar no processo químico do medicamento e vai atrapalhar tudo. Então, a pessoa usando substância, listas ou ilícitas, ela não consegue. É igual a pessoa que tem um problema de infecção e ela quer tratar com um antibiótico. Ela continua fazendo uso do álcool. O álcool vai bloquear o uso do antibiótico e vai atrapalhar. Sim. Então, quais são, Jairo, as principais comorbidades geralmente associadas? Relacionadas à substância: ansiedade, depressão, transtorno bipolar, transtorno de personalidade. Depois a gente pode entrar um pouco nessa questão, que é as mais graves, tá? Os transtornos de personalidade. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse também tem um índice muito alto, principalmente para o uso de cocaína ou pasta base, por psicoestimulantes. E espectro de esquizofrenia, né? Transtornos psicóticos e assim por diante, né? Então, geralmente, são os que mais são evidentes. Sim, e olha que interessante, João, você trazendo tudo isso, eu estou pensando aqui. Nossa, tem um leque de comorbidades que acabam não sendo aceitos, como você mesmo falou, pelo um adicto. Aliás, nem o transtorno por uso de substância ele quer admitir que ele tem. Quanto mais esse leque aí de comorbidades que, como você mesmo falou, eu acho que vale a pena lembrar a todos, o João ele é um psicólogo, né? E aí ele tem essa bagagem toda aí para poder falar sobre as comorbidades para nós. Então, você falando, eu estava pensando aqui, quantos e quantos tempos eu não queria assumir certas identidades tendo comorbidade, né? E muito menos ainda eu queria ser um adicto. Não, quero usar, vamos ver até onde eu consigo usar.
E aí, você falando assim, olha o universo que eu posso prestar atenção. É onde que eu tenho ou não tenho traços, né? Não, e a substância, ela dá a sensação inicial nos primeiros anos de um superpoder. A pessoa se sente bem, ela se sente mais feliz, com um ego mais elevado, ela faz coisas que ela sóbrio não faz, naturalmente não faz. E aí, pô, por que tem pessoas que entram de cabeça na relação de uso? Pô, se a pessoa tem um processo depressivo orgânico fisiológico, ou seja, uma má produção dopaminérgica, se ela usa cocaína, velho, é amor à primeira vista. E quando ela usar, ela vai sentir uma coisa tão prazerosa, tão gostosa, uma paz, uma coisa tão gostosa que isso vai colar automaticamente com a vida dela. E é lógico que ela, os primeiros anos, ela vai achar assim, cara, descobri uma coisa que me faz melhor. Eu estou conseguindo ter um sentido da vida. Eu estou conseguindo trabalhar melhor. Mas espera aí, por que ela está se sentindo assim, tão fortemente? Alguma coisa, talvez ela tenha uma questão orgânica, fisiológica. Talvez ela tenha. Então, isso tem que ser investigado como? Através de uma boa anamnésia, através de uma boa avaliação psicológica, através do histórico de vida familiar. Tem que ser investigado. Se essa pessoa tem problemas na família relacionado, né, a alguma questão. Ah, a mãe tem uma questão, a mãe depressiva. Não, então tem que olhar para esse filho, né? Alguma coisa ele vai ter geneticamente uma predisposição a dar continuidade nessa relação de doença. Só que as doenças mentais, que a gente estuda a psicopatologia, são doenças que o olho não vê. Ela é vista de sinais e sintomas, de comportamento, de reações, de fenômenos, né? Mas não é uma questão física que eu olho, né? Ah, eu estou vendo a alteração ali, então eu vou tomar esse remédio. Aí, visualmente, eu estou vendo a melhora. Então, a tendência é a pessoa, como ela não é uma coisa visível, a pessoa não entender que ela está doente, ela acha que está tudo certo. E quando ela começa a tomar um medicamento e ela se sente melhor, é natural e é interessante que a pessoa se sente melhor, o que ela faz? Ela para de tomar o remédio. Porque ela fala, cara, tudo bem. Quantos pacientes no consultório falam, João, eu vou parar com esses remédios, porque eu estou me sentindo bem. Tá, mas você está se sentindo bem por conta do remédio. Eu estava com um paciente, estou com um paciente depressivo lá na República, e ele, por conta própria, se negou a mais tomar o antidepressivo. E ele teve um problema muito grave, ele perdeu uma perna, ele bateu alcoolizado, ele perdeu o membro, né? Ele perdeu a perna, bateu de moto e tal. E é nítido, é visual, nem precisa ser um profissional da psicologia para ver que ele tem um transtorno depressivo. Tem vezes que ele fica dias sem se alimentar, tem dia que ele fica assim, bem deprimido, não gosta interage muito pouco com o grupo. Lógico que ele acabou de passar por um trauma muito grande, então, assim, é um trauma muito forte. Imagina você perder uma perna, é muito traumático, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Então, você tem que repaginar tudo, né, diante desse fato. E aí ele chegou e falou, não vou mais tomar o remédio, porque eu sempre tratei minha depressão no trabalho. Ele falou. Eu falei, tá, agora não tem como você trabalhar, então é importante você tomar medicação. Então, ele estava parando por conta. Mas isso não é só o caso dele. Acontece muito no consultório, pacientes que param por conta porque acham que estão se sentindo bem. Nada contra, eu acho que cada um é responsável pela sua própria vida, né? E eu acredito que a pessoa não tem que viver a vida inteira tomando medicamento, mas a pessoa tem que trabalhar suas questões emocionais, elaborar as suas questões emocionais, né? Muito claramente através de uma psicoterapia, para que ela naturalmente, sem questões bruscas, sem questões muito do nada, eu acordei hoje, decidi não tomar mais e pronto, acabou, né? Se dando alta a si mesmo, um processo natural e vai acontecer, a pessoa vai caminhar para total, não precisa tomar nada. E como tem pessoas também que não precisam tomar, que usam de outras técnicas, de outras formas, meditação, da espiritualidade, de outras formas para lidar com as suas questões. E também não quer dizer que está errado. Eu acho que a pessoa, quando fala em remédio, fala em remediar, em dar suporte. Sim. Não quer dizer que a pessoa vai se tornar dependente da medicação, né? Muito boa a sua explicação, João. E as minhas identidades, elas foram aqui, como quando você estava falando, surgindo, né? Bom, vamos dar uma paradinha. Vou dar uma boa noite a todos aqui que nos prestigiam
Pelo Facebook tem uma galera. Tem o Zé Estorino, que é um parceiraço aqui da Recuperação em Foco. Também tem um canal, chama E Agora José, psicólogo também, fantástico. Miriam Dias, Jane Portela, Agnes Massaro, não sei se é a sua convidada, mas vamos lá. A Jane Portela é a minha convidada pelo Facebook. A Edna Aparecida Ferreira trabalha comigo. Um abraço, Edna, seja bem-vinda aqui. Também tem a Ana Lúcia Cruz, trabalha comigo também, dando boa noite pelo Facebook. E aí tem uma galera também pelo YouTube. O Kleber, dando boa noite para nós, só por hoje. Nós temos aqui a Ângela Brombal, também uma parceira do Recuperação em Foco. Estamos traçando alguns projetos junto aí, se Deus quiser. Aqui, viu, João? É uma pessoa que eu me identifico muito, é meu pai. Seu Isaac. Seja bem-vindo, pai. Elisete também. Bacana, legal. Isso aí, muito orgulho. Você está quanto tempo nisso já? Já estou múltiplos anos. Múltiplos anos? Ficha preta? Ficha preta, Temos aqui a Elisete, Miriam Dias, também uma parceira do Recuperação em Foco. Juan, seja muito bem-vindo, Juan. Juan ontem me prestigiou. Depois de uma live, ele me procurou pelo WhatsApp e aí a gente conversou um pouco. Está aí, João, a importância do nosso trabalho bem feito, a importância da gente entregar para o público, das pessoas que nos assistem, né, a informação com respeito, com embasamento científico, com vivência, e aí vem nos prestigiar o Juan, mais uma vez, né? Paula Gumieiro também fala aqui de Campinas. Boa noite, Paula, uma parceira também aqui do Recuperação em Foco. Codec, já ouviu falar nessa instituição, João? Já ouvi falar, já. Antigaça. Legal, tem um pessoal que eu estou fazendo conexão lá para trazer também para perto do canal. Sejam muito bem-vindos, o pessoal do Codec, viu? E aí a gratidão do Juan por ontem. Eu sou grato, viu, Juan? Eu sou grato pelo presente que você me deu ontem e está aqui de novo, novamente aqui conosco, para ser redundante, né? De novo e novamente, mas está tudo certo, né? Lucas, seja muito bem-vindo, Lucas, dando boa noite para nós. E aqui, João, uma outra pessoa também que faz um significado muito grande para mim, que é minha mãe. Thaís Teles, seja bem-vinda, mãe. Bom, vamos dar uma paradinha e depois eu continuo com os boa noite aqui. João, legal o que a gente está falando, né, sobre as comorbidades, né, sobre alguns transtornos que podem ou não podem ser associados ao transtorno por uso de substância, né? E aí, eu vou fazer uma pergunta para você que eu separei. De dia eu estava pensando nisso. Hoje, como psicólogo, né, como recuperando, como aí múltiplos anos limpo, também trabalha em prol de uma qualidade do tratamento do sujeito. Como que você percebe, não sei se nem se quantitativamente isso no seu setting terapêutico, você disse aí uma porcentagem, se não me engano foi 70% que você mencionou, dos adictos em recuperação que já trazem um traço de alguns transtornos, né? Como que você vê hoje como pessoa, não como psicólogo, como você vê hoje essa dinâmica do uso, né, abuso e compulsivo do sujeito para poder ser acometido por toda essa questão problemática, né, no bom sentido, e poder achar uma luz no caminho? Como é que você vê isso? Então, assim, a gente está num período onde antigamente se você pensar aí muitos anos atrás, não se falava muito de transtornos psicológicos, né? E algumas pessoas até que quando começam a estudar pensam, mas meu tempo não tinha esse negócio, por que hoje existe tantas pessoas com tantos transtornos, né? Até que ponto isso é real?
porque a ciência ela vai acontecendo de forma evolutiva, né, natural, e as pessoas vão estudando e vão estabelecendo critérios diagnósticos, né? A gente entende que hoje o DSM-5 ele é o diagnóstico mundial, manual diagnóstico de estatísticos de transtornos mentais que é utilizado no mundo inteiro. E hoje teve uma atualização esse ano, 2022, que é o DSM-5 TR, né, que é o mais atualizado. Que, ou seja, existe todo um critério para a gente estabelecer uma comorbidade. Hoje não é uma questão solta, né? Existe um critério de avaliação. E tudo parte do quê? Da informação. Quanto mais eu aprendo sobre mim mesmo, quanto mais eu aprendo sobre o que acontece realmente com a minha vida, mais eu desenvolvo instrumentos e técnicas e meios de lidar com isso. Quando eu vim para um tratamento, eu não sabia nada sobre mim mesmo. Eu sabia que eu estava usando de forma compulsiva, destruindo a minha vida e a vida das pessoas, e não sabia como que eu ia mudar isso, porque eu não estava tão distante de mim e sem saber o que realmente acontecia. Nos primeiros anos, até 9 anos limpo, eu tratei e foquei 100% somente na abstinência e no processo de recuperação e de reestruturação da minha vida que foi destruída. Quando eu entro para a faculdade de psicologia, em 2011, 2012, lá pelo 3º ano, 4º ano, eu começo a enfrentar um processo grave de aprendizagem. Eu achava que era preguiça, que eu achava que eu não sabia que era, por que estava acontecendo comigo aquilo. Eu não entendia que tinha algo a mais, né? E aí que eu fui passar por um processo de avaliação e entendi que eu tinha transtorno de déficit de atenção. E eu sempre tive, nunca, desde a infância. E aí, talvez eu me identifiquei quando eu usei pasta base a primeira vez. Quando eu usei pasta base a primeira vez, foi amor à primeira vista. E os primeiros 2 anos que eu usei pasta base de cocaína, eu usei para trabalhar. Eu usava para fazer entregas, né? Meu pai tinha uma padaria, eu rodava entregando e usando drogas. Porque eu achava assim, pô, se eu estou usando uma droga que me tira o sono, que faz eu trabalhar mais e ainda dá prazer? Me dá muito prazer. E tudo que a gente faz que dá prazer, a gente acredita, porque o cérebro nos engana muito bem, que a gente está fazendo aquilo muito bem, né? Na verdade, eu estava fazendo tudo uma bosta, né? Tudo errado, mas eu achava que eu estava fazendo certo. Deixa eu só fazer um parênteses, João. Eu queria mencionar que você está em Campo Grande, né, João? E aí, em Campo Grande, eu acho que a questão da pasta base é muito mais acessível do que qualquer outro estado. Claro que, né? Mas aí onde você está, a concentração disso, a acessibilidade disso é mais rápida. Né? Sim, geralmente, cidades fronteiristas, elas têm mais relação da pasta base do que do crack, mas é a mesma droga. Forma de usar, poder de ação e efeito é a mesma coisa, mas geralmente fronteiras têm mais relacionado à pasta base. Uhum. Legal. Bom, estamos aí quase no meio da nossa conversa, e aí eu queria entrar, João, nas fases da mudança. Né? Primeiro a gente falou sobre as comorbidades, né, associadas ao uso e abuso compulsivo aí do transtorno por uso de substância, e agora as fases da mudança. O interessante é trazer mencionar essa fase de mudança, porque vai diretamente ao encontro daquilo que eu planejo, né? Daquilo que eu tenho como norte, daquilo que eu tenho um projeto de vida, no caso de uma comunidade terapêutica, que pode sim ser associada à mudança de comportamento, de pensamento, e aí tudo também tem envolvido a estrutura do pensamento, né? E aí eu queria que você falasse um pouco também para nós sobre essas fases da mudança. Tá. Então, essas 5 fases, é muito estudado numa técnica da psicologia, mas ela não está relacionada somente ao uso de drogas, mas assim, a qualquer mudança de comportamento. Desde que a pessoa tenha um comportamento e ela quer extinguir esse comportamento doente, ela quer adquirir um novo comportamento, não tem como que ela vai passar por essas fases. Então, qual que é a primeira fase? É a pré-contemplação. Pré-contemplação. Quem muito fala de mudança, ou quem já estudou psicologia, sabe que muito é falado, geralmente na técnica de TCC, né? Terapia Cognitivo Comportamental. O que é a pré-contemplação? É quando a pessoa não tem nem ideia e nem noção daquilo que ela precisa fazer para mudar.
ela está tão distante que ela nem tem noção. Ela está simplesmente vivendo a vida de uma forma que nem uma folha ao vento, né? Sem um sentido, sofrendo, usando, e sobrevivendo, e sem nenhum tipo de ideia, nenhum tipo de ideia. Então, essa fase é a pré-contemplação. Chega um momento, se a pessoa não busca nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de orientação, nenhum tipo de aconselhamento, ela vai deixar que o sofrimento, que a dor, automaticamente leve ela para a fase inicial, que é a pré-contemplação. É quando a pessoa já tem a consciência de que alguma coisa está errada. Espera aí. É a contemplação. Eu já começo a contemplar o que está acontecendo comigo. Espera aí, eu estou doente. Alguma coisa está errada. Mesmo que ninguém me disse, ninguém falou, ninguém direcionou, ninguém falou para mim, olha, você está doente. Eu lembro quando a primeira vez que a pessoa me disse que eu era um dependente químico, né? Mas eu já estava sofrendo muito. Eu já estava usando sem querer usar. Eu ia para o banheiro tomar banho, eu já vi que eu estava emagrecendo muito. E aí, tomando banho, eu lembro que várias vezes eu chorei porque eu estava tão compulsivo pelo uso, mas, ao mesmo tempo, a vergonha, né, o orgulho e assim, pensar que minha família ia passar por todo o constrangimento quando eles descobrissem o que eu estava fazendo, né, com a minha vida, mas eu já estava na fase de contemplação. E aí é onde que eu comecei, eu não, né? Minha família começou, primeiro, é interessante, me levou a médicos porque eu estava emagrecendo muito. Peraí, esse meu rei não está comendo direito? O que está acontecendo? Aí ele fez chapa do pulmão e eu seco que nem um vaso, já me chamava de magrão. Né? Então, assim, 60 quilos molhado, né? 60 quilos molhado. Eu te conheci em Curitiba, no encontro da Febract, e lá você não era mais um magrão, você só era alto, mas você não estava magrão. Alto e gordo, né? Lá eu estava gordo. Ixi, mas isso aí foi eu engordei internado na Contaps aqui, comida boa pra caramba. Aí eu engordei, cheguei a 122 quilos, que eu queria ser igual o paizão, né? Ter o mesmo porte que ele, aí acabei passando. Então, depois emagreci. E você sabe que depois que eu comecei a olhar a minha recuperação de uma outra forma e entender que a minha compulsão estava migrando para outras coisas, primeiro comida, depois atividade física, e a mesma insanidade em todas essas áreas de compulsão, de obsessão, de fazer coisas ao ponto de respeitar o próprio corpo. E aí, ao longo do tempo, a gente vai entendendo. Existe um livro novo, Narcóticos Anônimos, que chama Viver Limpo, que é um livro super atualizado. Esse livro tem um capítulo que fala sobre a ideia, como o adicto ele vê a relação dele com o próprio corpo. Porque a gente tem uma relação totalmente comprometida com o nosso próprio corpo. A gente viola o nosso corpo, a gente não respeita o nosso próprio corpo. E por que a gente faz isso? Né? Por conta da obsessão da compulsão. Muitas vezes a compulsão se torna autodestrutivo. Teve um caso de um paciente aqui que tomou álcool 70. Você acha que ele tá preocupado se o álcool 70 vai cozinhar o esôfago dele? Não, ele não está preocupado. Ele quer simplesmente o prazer e o cliquinho na mente e ficar aqui escutando música sertaneja e dando grito. Então, assim, o que acontece? Essas fases elas vão acontecendo à medida que a doença vai progredindo. A família sempre é a primeira a perceber que está mudando as coisas. Só que é a última a querer enxergar. Enquanto eu não cheguei diante dos meus pais, falei que eu estava usando, meus pais negavam que eu estava usando, sendo que tudo ao minha volta estava demonstrando claramente que eu estava usando. E é uma negação, porque a família também tem as fases da negação, de aceitar, de entender que a pessoa está doente. A família também nega. Não é doente, não, é deficiência, é falta de caráter, não gosta de trabalhar, é sem vergonha, não gosta de não sei o quê, aí desce o pau, moraliza, sendo que é um problema, é uma doença psicológica, como qualquer outro problema. Quando o paciente não quer internar, pacientes meus que não querem encostar pelo INSS, eles falam, pô, mas eu vou ficar 6 meses encostado, vou ficar 1 ano. Eu falei, cara, do jeito que você tá, você não chega no traficante e pede uma dose, você pede um ataque do coração. Você pede um acidente fatal, porque você beber e dirigir, você está pedindo o quê? Um acidente de trânsito. Agora, você vai esperar uma coisa física acontecer. Vamos supor que você capote seu carro alcoolizado e quebra a bacia.
Sem você querer, você vai ter que encostar 1 ano, 1 ano e meio. Então, você vai ter que tratar. E qual que é a diferença de você tratar a sua condição emocional de você tratar uma condição física, sendo que existe a doença, da mesma forma é doença. E uma doença vai influenciar, vai gerar consequência na outra. Você vai esperar ter uma cirrose hepática de fígado para entender que você precisa parar de beber. Em vez de você iniciar um tratamento primeiro emocional, psicológico, farmacológico, antes de torrar seu fígado com a cachaça. Mas tudo isso parece tão simples de ser falado, mas na prática é muito complexo. Soltaram um rock aí. Na prática é muito complexo, porque é uma doença biopsicossocial e espiritual. Quando a gente fala de álcool, a gente fala de um contexto social, onde o álcool é culturalmente aceito. O álcool é banalizado. Ninguém é recriminado de usar álcool. É normal a pessoa que vem para o tratamento aqui, tem sempre aquela divisão. O alcoólatra fala para o nóia que ele não é drogado, sendo que o alcoólatra também é drogado. Porque também é um dependente químico. Porque os dois têm uma relação química cerebral. O processo é químico no cérebro, então é dependente químico. Não tem diferença. Receptor do álcool, receptor da cocaína, receptor da pasta base, receptor da maconha. É a mesma relação de dependência. Mas como a cultura diz para nós que o álcool é brando, que o álcool é leve, que o álcool não é a porta de entrada de outras drogas, sendo que o álcool é a porta de entrada de outras drogas. Sim. Então, acontece isso, por isso que fica complexo e difícil de tratar. E se fica complexo e difícil de tratar, aí que fica um campo maravilhoso para o adicto, porque o adicto, ele não quer realmente parar de usar. E é normal, não vou julgar a pessoa. É uma coisa prazerosa e que ele se apoiou nisso durante muito tempo. Como um velho amigo, um velho companheiro, que gerou um monte de consequências ruins, mas, ao mesmo tempo, essas consequências ruins eram amenizadas com a relação de uso. Então, a pessoa está doente ao ponto de entender que aquilo que o envenenou é o remédio que segura ela, porque ela fica doente, gera um monte de consequência, mas, ao mesmo tempo, é o que mantém ela para lidar com essa realidade. Ela se automedica a própria consequência do uso na relação, quando ela entra no ciclo, na relação de uso. Então, a pessoa, ela não quer parar de usar, e é normal. Eu não cheguei aqui querendo parar de usar, eu queria resolver os problemas que a consequência do uso me deu. Eu não queria parar de usar, eu queria resolver. E depois que eu resolvesse, eu ia voltar a usar de novo. É isso que eu tinha consciência. Só que aí o tempo foi acontecendo, as coisas foram acontecendo, eu fui entendendo, peraí. Se eu voltar a usar, vai dar merda. Por que vai dar merda? Antes que a merda venha na minha vida, já estou olhando a merda acontecer na vida dos outros. Eu comecei a ver os caras tudo chegando recaído. Eu falei, peraí, aquele cara que estava aqui agorinha, ele estava dizendo que nunca mais ele ia usar. Ele estava fazendo 1000 promessas para a família. E aí ele desiste do tratamento. Passa pouco tempo, esse cara está internado de novo. Fora os que morreram pelo caminho. Fora os que foram ficando para trás. Fora os que foram ficando sequelados. Tinha um cara que ficou aqui, não sei nem se ele está aqui agora, o Cristiano não está aí, não. O Cristiano foi embora? Você viu, já curou de novo. O cara, eu vi a degradação dele, o cara é policial militar aposentado, eu conheci ele há 10 anos atrás, ele era funcional. Ele foi ficando, cada vez que ele voltava, ele foi ficando cada vez mais degradante, cada vez mais destruído, ao ponto de chegar numa situação de rua. Então, assim, e aí eu não preciso viver isso para entender, é só ver, eu só via. Então, essa relação de tratamento em comunidade, ela é eficaz por conta disso, as pessoas não entendem, mas é a convivência, o dia a dia e os padrões de referências que vão me sensibilizando e conscientizando daquilo que eu preciso fazer. E outra coisa, eu sempre tenho que lembrar das consequências que a forma que eu cheguei, porque eu esqueço muito fácil. Eu chego totalmente destruído dentro do centro de recuperação. Aí passa 3 meses, fisicamente eu estou 0. Mas eu não aprendi nada, não mudei nada. Não adianta achar que uma pessoa não muda em 90 dias. Essa semana eu fiz lá uma ligação com um rapaz que está no Involuntária no Sul. Aí o pai falou, nossa, ele não mudou nada. Eu falei, mas não vai mudar mesmo? Ele não é uma máquina, pô. Como você vai reprogramar ele em 90 dias? Não tem como. Se o cara tem 30 anos, ele usa 15. Você acha que ele vai mudar em 90? Não vai mudar em 90. Ele vai dizer que mudou para sair. Claro. Ele vai manipular. Aqui, geralmente, é assim, os que ficam bem bonzinho, que não erra, que não toma medida,
que faz tudo certo, que é bastante obediente. Outro vai receber a 64. Mas isso é natural, não estou julgando, não estou falando da forma de julgamento, é o processo que cada um tem que viver. É o processo que cada um tem que viver. Agora, se a pessoa está disposta a enfrentar isso. Isso é pré-contemplação, contemplação, a gente vai para a fase do quê? Da preparação. Eu já começo a visitar profissionais, eu já começo a entender que eu estou doente, mas ainda estou negando a minha doença. Aí, quando eu me preparo para a tomada de decisão, porque as consequências vão me encurralando, me jogando contra a quina da parede. As consequências vão me encurralando. Chega um ponto que nem a decisão mais eu tenho. Por quê? Porque a consequência já está tão grave dentro da família, dentro da sociedade, dos empregadores, na questão financeira, na questão moral, já está tão comprometida que nem mais a decisão de não querer ajuda já saiu de lado. Ou a minha consequência física me leva primeiro para uma internação médica, para depois eu vir para uma internação dentro de uma comunidade. Então, aí eu entro para a parte do quê? Da tomada de decisão. Essas fases de mudança, elas não acontecem somente antes de eu chegar até um tratamento. Elas vão acontecer também dentro do tratamento. Porque eu posso vir empurrado, expelido, porque as minhas condições físicas não me dão mais jeito de usar, e é normal, né? Chegou um cara aqui que não estava nem andando direito, teve que primeiro ir no UPA e tentar arrumar o pé dele, que não estava andando, né? Que o pé estava tudo ferrado. Aí ele foi para uma comunidade evangélica para receber uma oração da pastora, aí a pastora meio que passou um óleo nele, aí ele veio para a comunidade terapêutica. Agora disse que vai ficar, vamos ver, mas acho que deve ter pegado já reforço, e deve ter manipulado aqui. Então, assim, ele estava com um pé desse tamanho. Eu tenho certeza, se o físico dele tivesse zero, ele não ia. Ele não ia. Mas como fisicamente ele estava muito debilitado, destruído e com dores, destruído, lógico, que aí chegou ao ponto onde ele tem que recomeçar o processo. Mas é um cara que eu acompanho. Lá atrás eu falei, não faz isso, não faz aquilo, não arruma mulher agora, não compra moto agora, não mexe com o dinheiro agora, mas é teimoso. Mas não é teimoso pela doença, pela adicção, pela autossuficiência, pela arrogância. Não esquece de onde veio. Chegou aqui fudido, nem andava. Agora, só porque conseguiu colocou os dentes na boca, né? Porque agora está com um sorriso bonito, já acha que já pode tudo. Já queria resolver tudo do jeito dele. E aí, se ferrou. Eu não estou falando para julgar, ele está aqui, ele deve estar me ouvindo. Cadê ele? Está na cozinha? Não está aqui. Então, assim, de certa forma, não estou falando para julgar, estou falando como uma questão de mostrar a realidade dos fatos e das consequências que acontecem. E o adicto teimoso, ele chega nessa condição, ou ele morre antes, ou ele vai preso, ou ele vai parar no hospital. Você sabe que eu me identifico muito com o que você está falando. Eu era um adicto, né, teimoso. Continuo sendo teimoso, adicto em recuperação, mas lá eu era um cara, e eu sofri dores, viu, João? Sofri dores, cara. Eu lembro que meu pai tá aí para testemunhar muita coisa, minha mãe, minha família. E por falar nisso, tem aqui um comentário de um cara que eu sigo, que é um fantástico esse cara, não sei se você conhece, Félix José Romanos. Ele é fantástico, tem um canal, tem um conteúdo fora de série, é um cara escritor e trabalha como a gente, assim, em prol das melhores condições de tratamento e oferecer aí ajuda de todas as maneiras. Obrigado, Félix, por estar prestigiando essa live. Então, assim, eu sofri dores no meu corpo, sofri dores de saudade, sofri dores, mas parecia que a rua, que as condições que eu tinha lá fora, no momento eram melhores, né? Por conta disso que você está falando. Ainda não tinha batido a responsabilidade, as dores mais profundas, não tinha batido ainda. Mas chegou um momento que eu precisei ter esse start, né? E aí, você é prova disso, e a galera que está aí também assistindo a gente, a galera que está aí com você hoje, está empenhada no tratamento, a história funciona mais ou menos assim, né? E a adicção é uma doença tão louca, tão maluca, tão complexa de ser observada e tratada, porque a gente fala de substâncias que funcionam como anestésicos. Anestésicos da dor emocional, da dor física, anestésico da responsabilidade, do sentido de vida, anestésico das coisas que a gente precisa realizar, porque a gente vai deixando de lado a nossa vida.
A gente vai priorizando a relação de uso e vai se tornando uma coisa muito séria. A adicção é uma doença muito grave. E eu fico triste com a política pública nacional que não olha para a abstinência como regra principal de tratamento. Para mim, não existe como a pessoa entrar num processo de recuperação se ela não entrar em abstinência. Esse cérebro, ele está com as faculdades mentais comprometidas. Como que a pessoa vai ter insight? Como que a pessoa vai ter estado de consciência? Como que a pessoa vai ter capacidade de olhar para si mesma se ela continua no rito de uso? Ela vai continuar usando, ela não vai conseguir. E ela vai sofrer muito. E ela vai gerar muito sofrimento para a família. E aí vira aquela farofa. Dentro dessas fases de mudança, a fase de preparação para a tomada de decisão gera um sintoma que é muito falado dentro da dependência química, que é a ambivalência. Sim. O que é a ambivalência? É a pessoa que acorda com desejo de parar e de mudar. É o momento que a família vê, agora a gente interna o cara. Porque o cara está naquela fase da dor, da ressaca moral, dele por um lapso de consciência. Aí ele vai para o tratamento. Ele chega no tratamento, ele acorda no outro dia já querendo ir embora. Ué, peraí. Mas ontem ele estava louco querendo ajuda. O que foi que ele acordou hoje querendo ir embora? Aí, lógico que ele vai dizer que é o lugar, que as pessoas, que é o profissional, que o lugar é ruim, que a comida é ruim, que ele esperava que era uma coisa que não era. É tudo. Mas a cama tá ruim, dormir com o nego... A cama tá ruim. Tudo. Tudo tá ruim, mas não é. É um sintoma... A ambivalência, ela é um sintoma da síndrome de abstinência. A pessoa quer, mas não quer. A pessoa quer, mas ela não quer enfrentar o processo, porque ela sabe que o processo vai ser difícil. Ela sabe que quando vir abstinência, quando vir a vontade de usar, ela vai se sentir presa, vai gerar angústia. Putz, eu olho para esse lugar aqui, não tem como eu escapar, e se eu sentir vontade de usar, eu vou fazer o quê? Eu vou querer sair correndo pelado na rua, louco aqui? Não tem como. E aí a pessoa já começa a ser imediatista, ela já começa a sofrer. Putz, e agora? Vai ter abstinência, eu vou me despedaçar aqui dentro. Porque ela só olha para a dor, porque é o que ela estava vivendo antes dela chegar. Só que quando ela começa a fincar o pé, entende que ela pode trocar uma ideia, que ela pode praticar o programa, que ela pode usar a espiritualidade, que ela pode usar da medicação, do processo farmacológico, e isso vai ajudar em alguns casos. Em outros casos, se quiser encarar no osso do peito, encara no osso do peito logo, na cara com a coragem, se submete ao processo de tratamento. Então, essa fase de preparação é muita ambivalência. Beleza, a pessoa tomou a decisão, ela vai para preparação, decisão. Tomou a decisão, ela vai para ação, propriamente dita. Beleza, eu quero ajuda, vou para a guerra, vou encarar, vou fazer o sugerido, vou obedecer. Beleza, ela está na fase da ação. Ótimo. Então, ela caminhou para a fase da ação. Quando ela tem a fase da ação, ela precisa de uma coisa que chama o quê? Manutenção. Porque sem a manutenção, a ação se perde. O que é a manutenção? É a motivação. A motivação é a manutenção. Se eu não me motivar todo dia, eu perdo a ação. Eu perdo a decisão. Eu posso decidir hoje, mas amanhã, se eu não tiver a manutenção desse amanhã, eu perdo o porquê, eu perdo o sentido. Eu perdo, eu tô aqui, eu tomei a decisão, beleza, aí amanhã eu já tô mal, mas eu preciso da manutenção. Aí o que tem a manutenção? Se a gente olhar para o programa, 12 passos, tem aí uma gama de características, né? Os passo 10, passo 11, passo 12, passos de manutenção do programa. Ou seja, eu vou vivendo o programa e tenho os passos de manutenção. Eu tenho que olhar para o meu dia todos os dias. Eu tenho que ter o hábito e a prática diária de ter prece e meditação, de conversar com o poder superior, né? De trocar ideia, de não me fechar, de tentar quebrar o meu isolamento, de ser mais participativo, né? De estar mais próximo. Mas isso não é uma coisa fácil, isso é um treino. É igual treinar, é igual ir para uma academia, é igual fazer uma atividade física. Eu tenho que fazer sem eu querer, até que aquilo faça parte de mim. A comunidade terapêutica, ela tem um sistema de grupo. Por quê? Porque o grupo já é cientificamente comprovado que tudo que você faz em grupo, você faz melhor do que sozinho. Porque o grupo te motiva. Se você for morar num quarto aqui sozinho, se cada um tivesse seu quarto isolado, eu quero ver como que seria a reunião matinal. Teria que ir lá acordar os bebês um por um no berço.
Porque os quartos coletivos, eles trazem a relação do quê? De fidelidade, confiança e de relação de irmandade. Um acorda o outro, um motiva o outro, porque nem todo dia eu vou acordar bem. Tem dia que eu vou acordar louco para chutar o balde. Mas vai ter um companheiro daquele do quarto que vai acordar legal. E esse companheiro do quarto, ele vai me ajudar a ficar nesse dia. Porque se não fosse ele, se não for esse cara, eu vou embora. E amanhã sou eu que vou ajudar ele. Porque amanhã ele vai querer ir embora. E aí a gente leva para outras relações de grupo. E por que as relações de grupo, para o tratamento, ela é fundamental? E se você olha para tudo, a doença morre à luz da exposição. Somos condoentes quanto os nossos segredos. A literatura de DNA diz isso. Ou seja, quanto mais eu escondo os meus sentimentos, quanto mais eu me isolo, quanto mais eu não quero que as pessoas se aproximem, mais doente eu fico. Porque eu crio as caraminholas na minha cabeça e as minhas convicções e acredito fielmente nisso. E desfazer uma convicção não é fácil, porque a gente fala de pensamento, ideias, convicções, caráter e destino, né? Se você olhar para uma linha, a gente começa com os nossos pensamentos, depois a gente vai para as nossas ideias e aí vai para as nossas convicções. As nossas convicções vão ditar o nosso destino, nosso caráter, nossa forma de interagir com o meio. E tudo isso tem que ser reformulado dentro de um processo. Então, não vai acontecer em pouco tempo. Isso acontece em anos. Em anos. E se eu uso dentro desse processo, eu tenho que recomeçar, tenho que reformular. Então, eu chego na fase da manutenção. Se eu chego a ter uma recaída, eu não volto na fase de pré-contemplação, porque eu já entendo, eu já contemplei, eu já agi, eu volto de novo para a fase da ação. Ontem, sim, no grupo de NA, e o NA é fantástico, porque você escuta cada coisa lá que nem filósofo mais sofisticado você consegue, porque é uma coisa viva, porque é experiência. Um companheiro antigo do grupo falou assim, falou para uma companheira recém-chegada que não está conseguindo ficar limpa. Ele falou assim, olha, quando eu estudava, eu reprovava de muitas matérias, mas nem por isso eu deixava de estudar. Eu continuava na escola. E nem por isso eu desistia da escola, mesmo reprovando. Então, eu persisti. E aí, eu continuava. Então, o processo de recuperação não quer dizer porque eu recaí que eu tenho que desistir, abandonar o processo. Eu tenho que continuar lutando. Não posso entregar os pontos, né? Não é porque eu reprovei de algumas coisas que eu preciso abandonar a escola e dizer que a escola não funciona. Você sabe que, trazendo isso... Pode concluir, desculpa, pensei que você tivesse terminado. Para aquela pessoa não era o momento para passar daquela matéria, né? Ela precisou de um tempo a mais. E trazendo isso que você está falando, muitas das vezes eu agia assim por conta do seguinte: já que eu não consegui a aprovação, já que eu fui reprovado, agora eu vou pisar no tomate mesmo e vou fazer o negócio acontecer e vou fazer com que a minha família, os meus amigos, não sei, o meu meio, já que está dizendo que eu já estou falido, então agora eu vou mostrar que eu estou falido. Agora eu vou fazer valer a pena. E é totalmente ao contrário desse movimento, né? Ao contrário desse pensamento que a gente tem que ter. Tem duas perguntas aqui bem bacanas para você. Não, e dois caminhos, né? Sim. Uma pergunta é a do meu pai. Vem lá. De modo geral, em que nível o uso de substâncias compromete a imunidade? Interessante. Vamos lá. Alguns estudos disseram por que a população da Cracolândia não contraiu o Covid-19. Aí os caras que gostam, né, os adictos, falam, não, porque nós temos superpoder. Não tem nada a ver. A pessoa que está em situação de rua, ela está num nível tão degradante, ela está numa questão tão degradante que o sistema imunológico dela está tão fraco, que nem lutar contra o vírus luta. Não tem como lutar. E não é porque as pessoas não contraíram, é porque o sistema imunológico dela, que matava no Covid, porque era o sistema imunológico que mata o corpo. Mata sim. Ele começa a lutar porque ele causa processo infeccioso. Sim. Mas se a pessoa está imunodeprimida, se ela está com o sistema imunológico lá embaixo, ela não vai ficar doente. Ela vai ter o vírus, mas ela não vai ficar doente. Então, a questão de imunidade, ela está relacionada ao quê? À alimentação, a dormir, está relacionado a um processo de vitamina, para o meu sistema imunológico estar elevado. E outra coisa,
as questões emocionais, psicossomáticas, também influenciam no nosso mecanismo de defesa. Quando a gente está deprimido, é normal que o nosso sistema imunológico dê uma caída e a gente fica mais suscetível a algumas doenças. Quando eu estou mais positivo, quando eu estou mais com humor mais elevado, é normal que o meu sistema imunológico ele tenha mais elevado. Por quê? Porque o nosso psique influencia no nosso corpo, né? Aquela frase, mente sã, corpo são. Então, se eu não estou bem aqui, é natural que eu sinta aqui. Eu sinta no corpo, eu sinta no físico. Então, existem essas questões aí sobre a questão imunológica. Legal. Acho que foi respondido, tranquilo. Tem mais uma outra. A gente já está chegando no final, talvez a gente avance um pouquinho de uma hora, só para a gente concluir aqui os comentários e as perguntas que foram surgindo, tá, João? Tem uma outra pergunta aqui, bacana também, que é da minha mãe. Vamos lá. Você pode dizer, por exemplo, em quanto tempo pode surgir uma comorbidade pelo uso de crack? Vamos lá. Então, como eu disse, a comorbidade a gente tem que fazer uma avaliação individual para saber se ela veio antes ou depois do transtorno. Mas o que acontece, geralmente, se a pessoa começa uma relação de uso na adolescência, com 17, 18 anos, ela vai começar, talvez, biologicamente, eu estou dizendo a grosso modo, não estou dizendo que isso é individual, porque individual as coisas mudam. Cada indivíduo dentro da sua lógica, da sua vivência. Mas é comum que dentro de uma janela de 7 a 10 anos, a pessoa começa a ter problemas graves relacionados ao abuso do crack. Né? Por exemplo, até a esquizofrenia paranoide, se a pessoa tiver uma predisposição à esquizofrenia, talvez ela nem precise de uma janela tão grande de uso. E a maconha não tem como. As pessoas aí, os legalize aí, falam que a maconha é uma droga que não causa esquizofrenia, causa. Pode usar lá, pode olhar a Unifesp, pode olhar os dados. O THC, eu não estou falando do canabidiol, estou falando do THC, é a substância que fumada é a pior forma de absorção da droga, tá? Fumada é a pior forma de absorção. É a substância que mais causa transtornos psicóticos. É a substância que mais causa transtornos psicóticos. Eu tenho lá na comunidade, na República, 3 pacientes com um transtorno grave de esquizofrenia acometido por abuso de maconha, né, associado a outras drogas, mas eles tratam até hoje a esquizofrenia, que o quadro abriu por conta do uso de cannabis. Mas especificamente do crack, vamos lá, quando eu me internei, eu já não curtia, não usava legal, porque eu abusei tanto da pasta base diariamente que eu comecei a ficar paranoico. Tipo assim, eu fumava, eu já começava a ver coisa, ver vulto, vestir perseguido, começava a correr achando que tinha um monte de gente atrás de mim. Então já não era mais, era pagar para sentir medo. Eu não sentia mais prazer, era uma coisa de sofrimento, não era uma coisa legal, era uma coisa ruim, uma sensação horrível. Só que o cérebro me enganava por conta do prazer. Tudo que a gente faz relacionado ao prazer, o cérebro nos engana. Ele conta uma mentira pra gente. Qual que era a mentira que eu acreditava? Se eu fumasse só uma, não ia ficar paranoico. Quando os caras pegavam para usar comigo, os caras falavam, vixe, João, por favor, cara, não vai ficar maluco aqui, não vai enfiar debaixo da cama, não vai sair correndo. Aí eu falava, bicho, eu tô de boa, não vou fazer isso. Rapaz, era só usar uma que eu já assombrava. E aí os caras falavam, vixe, a cara já entortou, já virou caramba. Então eu já não curtia mais a droga. Eu ficava paranoico mesmo. Então essa questão da paranoia eu comecei a me preocupar, porque eu achei que eu estava ficando louco. E isso ajudou que eu aceitasse o tratamento. Porque eu falei, cara, eu não quero ficar louco, né? Só por hoje, né? Louco, hoje eu sou louco sóbrio, né? Não quero ser um louco, ficar em situação de vulnerabilidade aí, ferrado. Lógico que eu não tinha essa consciência. Depois de alguns anos de abstinência, eu fui começando a ter essa consciência e esse entendimento. Nos primeiros anos, cara, eu acho assim, a gente está na condição de só aceitar, velho. Aceita que dói menos, só recebe o tratamento, não fica indagando muito, porque se eu começo a colocar as minhas ideias no meio, cara, só dá merda. Porque eu já acho que eu sei, eu já acho que eu já vi, porque o coordenador é despreparado, porque o psicólogo não me entende, porque o remédio não faz efeito. Mas lógico, né, cara? Agora deixa eu dar uma paulada todo dia, tomar uma dose de ping e vamos ver se eu não fico zero. E a comunidade fica boa. Se você colocar uma dose todo dia à noite aqui, ninguém vai reclamar de nada. Tudo vai ficar maravilhoso. Até a família vai falar. Teve um cara que chegou na República, foi até engraçado esse cara. Ele falou assim, João, se você me deixar fumar maconha aqui, eu fico 2 anos aqui, cara. Aí eu falei, é?
Legal, cara. Aí essa família paga aqui a mensalidade e você fica aqui. Falou, cara, eu fico fumando maconha. Eu falei, entendi. Aí você nem vai ter problema aqui, né? Porque fumando maconha todo dia vai ficar tudo de boa. Pois é. Que auto-engano, né, João? Que essa questão da maconha que você trouxe, eu acho que eu acho não, tenho certeza que o poder de destruição que a maconha causa, embora sendo um pouco a longo prazo, não é tanto rápido quanto o crack, mas ela causa, assim, destruição total. Tá aí os casos de comorbidades aí, por consequência internando pacientes só de maconha, cara. Eu internei esse ano 2 pacientes que só usaram maconha na vida, nunca usaram outras drogas. O cara estava compulsivo por maconha, fumando maconha toda hora. Tive que ser internado numa clínica. Você vê por que a maconha está causando tanta compulsividade? Porque essa sociedade que a gente está vivendo atual, nós estamos no meio de uma revolução tecnológica. Essa geração agora é uma geração que tudo é fácil, tudo é acessível, porque a tecnologia traz essa acessibilidade. Qual que é o sonho do adolescente aqui hoje? O adolescente, ele quer o quê? Ele quer investir em criptomoeda, ele não quer fazer nada, ele só quer que o dinheiro caia na conta. Ele não quer produzir, ele quer que o sistema produza para ele. O que isso causa? Uma imaturidade emocional. Uma imaturidade emocional. Então, você vê adultos totalmente imaturos por conta de uma revolução tecnológica. Então, o que acontece? A pessoa começa a usar droga, rapidamente ela se torna dependente. Rapidamente. E depois, para parar, é outro problema grave, porque não tem habilidade de lidar com a falta e com a frustração. A frustração se torna muito dolorida, porque a pessoa não construiu a frustração. A pessoa está fazendo o que bem entende desde criança. E fazer o que bem entende faz mal, faz a gente não crescer. A gente não amadurece. A gente amadurece com a frustração. Sim. E eu estava vendo um post, inclusive, de um cara que eu vou trazer em janeiro para cá. Eu tive contato com ele agora pelo Instagram. É uma pessoa que tem aí seus quase 600 mil seguidores dentro do Instagram, falando sobre essa questão. Você quer viver uma vida com qualidade? Tenha total certeza que, como o seu músculo ele tem que ser dilacerado para aquecer, você vai sentir dor, cara. Você vai sentir dor para acordar de manhã para você trabalhar, você vai sentir dor quando sua esposa tiver um nenê junto com ela, você vai sentir dor quando um processo de família não dá certo, você vai sentir dor quando o seu bolso for atacado, você vai sentir dor quando o mercado financeiro dá uma balada, você vai sentir dor no seu crescimento. E se você não tiver o crescimento, você não tem evolução, você não tem dinamismo, você não consegue desenvolver nada. Muito legal isso que você trouxe, né? Estamos chegando no final, passamos um pouquinho de 1 hora e 2 minutos aí. Não sei, o cronograma daí deve ter também, né? Vamos obedecer. E eu saio daqui hoje, viu, João? E pela galera que está aí, me compadeço por vocês e tenho total certeza que vocês estão no lugar certo, para que vocês analisem perfeitamente o estado emocional que vocês se encontram, o estado que vocês vieram e o estado da tua família. Eu acho que dá para poder fazer menção nessas 3 categorias de pensamento, porque funciona. Eu sou prova viva, o João é prova viva, não estamos longe de uma recaída, porque isso pode acontecer conosco, porém, o que nos difere, talvez, de uma recaída próxima, é o desejo de se manter limpo, é a estrutura hoje que a gente construiu, que o sentido da vida mudou. Então, eu desejo toda sorte de bênção para vocês que estão aí dentro da comunidade, que estão em boas mãos, né, com o João aí, por essa reunião, que não foi uma reunião, foi uma live, e para mim foi um belo presente, né? Quero agradecer as pessoas que entraram, participaram, que estão interagindo no nosso canal, né? Ativem o sininho lá no YouTube para poder ter o engajamento da nossa página. Continue conosco, continue em todas as nossas programações. De domingo a quarta-feira acontecem as lives, todos os dias às 8 horas da noite. Tenho procurado trazer profissionais e pessoas muito bem gabaritadas e com conteúdo fantástico para trazer para nós, né? Sendo eles profissionais, sendo eles
adictos em recuperação, sendo pessoas aí influentes no meio da saúde mental, para que a gente saia daqui como hoje. Eu estou abastecido para caramba, João. Graças a Deus, né? Graças a você ter aceito, graças a sua pessoa, eu só tenho gratidão. Queria pedir, antes da gente fechar, só para as pessoas memorizarem, fale para nós de novo os 5 estados de mudança e, na sequência, você faz as suas considerações finais, por favor. Pré-contemplação, contemplação, preparação, ação, manutenção. 5 fases. Muito bom. E as considerações finais é agradecer, Jairo, pela oportunidade, né? Pelo convite. Agradecer o pessoal da Contaps aqui para a gente ter feito simultaneamente tanto a reunião que eu ia fazer com vocês e a live. E vocês, eu sei que vocês não escolheram, né? Eu nem pedi para vocês para fazer, mas eu agradeço por vocês estarem aqui e dizer que estamos juntos na caminhada. Que precisar de mim em outros momentos, em outros propósitos, em outros temas, eu estou junto aí para somar e contribuir e aprender também muito com vocês, porque é muito legal. Eu acho que a recuperação ela se torna uma linguagem, e uma linguagem que você vai unificando na medida que você vai vendo que as pessoas vão falando sempre a mesma linha, sempre na mesma toada, sempre no mesmo objetivo, e aí isso nos dá a sensação de que a gente está no caminho certo, porque eu estou falando com você, que é lá de Campinas, né? Lá de São Paulo, onde eu tenho uma relação muito boa, onde eu fui lá, conheci o Padre Haroldo, conheci a Pote, conheci a Febract, conheci, né, teve a oportunidade de conhecer toda essa gama de profissionais aí. Essa semana teve um último curso, onde um cara que ficou aqui, ele não está aqui, ele está em São Paulo, mas ele foi fazer, e ele falou que, cara, o curso está excelente, agora em 3 módulos, na época que eu fiz era somente um módulo, mas foi uma fase da minha vida, em 2010, quando eu conheci aí, que foi fantástico, porque eu estava tão sedento por conhecimento e de aprender, que foi mágico, foi muito mágico. Parece que tudo foi tudo perfeito, tudo foi muito, muito bem orquestrado, muito bem, assim, tudo fantástico, né? Mas eu acho que quando a gente está no caminho certo, existe um grande regente, que é Deus, que faz tudo certo, no momento certo, na hora certa. Basta eu estar em sintonia, em conexão com Ele todos os dias e deixar que a vontade dele prevaleça na minha vida todos os dias. Tamo junto. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Mais uma vez, agradecer a comunidade que nos abriu aí. E faço o convite, viu, João? Se tiver alguém dessa comunidade querendo trazer um conteúdo no nosso canal, fique à vontade. Tem aí o nosso canal Recuperação em Foco na plataforma Facebook e no Instagram e no YouTube. Só acessar lá, Recuperação em Foco, e deixar o seu likezinho, a sua pergunta, e aí a gente vai entrar em contato com vocês. Bom, eu só tenho que agradecer mais uma vez ao público, a vocês, e com grande honestidade, hoje eu saio muito bem abastecido das coisas que a gente falou aqui, e eu vou trazer isso para longas e longas datas da minha recuperação, vou lembrar isso, né? Muito obrigado a todos. Amanhã temos mais conteúdos, fiquem aí por dentro das nossas atividades e fiquem com Deus. João, só peço que você... Vamos finalizar a reunião com eles aqui juntos? Vamos, só deixa eu colocar... Peraí, só deixa eu colocar o seu contato para a galera aí. Galera, ó, o contato do João, o João também tem ele é diretor técnico, se eu não estiver errado, você me corrige, João. Da República Terapêutica Revitalize, tem o número aí, fica em Campo Grande, e tem os canais dele também, da Revitalize.agora, e o canal do Psique João Sobreira, e o canal do YouTube. Pode ficar à vontade, João. Amém, tamo junto. Levar uns pensamentos a um Deus, agradecer por esse momento, lembrando sempre daquele adicto que se encontra nesse momento nas garras da adicção ativa, que eles não morram de conhecer um lugar como esse, que assim como nós, eles possam encontrar uma nova maneira de viver logo após a oração da serenidade. Oração. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, ter a sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona. Ação!
Show de bola. Mantenha aí mais 3 minutinhos até encerrar. Pessoal, fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos. Um abraço. Tamo junto.